todos. Agradeço muito o convite de estar participando do quarto Encontro Técnico e Científico Construção de Cidades Verdes. E eu vou falar sobre cidade e paisagem. Pensar, conhecer, perceber, analisar e projetar. Eu sou a professora Norma Regina Trooper Constantino, do PPG-ARC, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da FAAP Unesp Bauru. Por que eu coloquei assim? Porque precisamos, para estudar a paisagem, né, pensar, conhecer, analisar e então projetar, pois a paisagem é como uma obra, e a terra, o solo, os elementos naturais são como materiais aos quais os homens dão forma, segundo valores culturais que também evoluem no tempo e no espaço. Para pensar a paisagem, nós entramos um pouco na filosofia da paisagem. Aí eu vou utilizar alguns autores aqui, que estão referenciados sempre aí abaixo, dizendo que é necessário fazer um esforço para pensar a paisagem, de procurar desenvolver ferramentas analíticas e sintéticas para compreender como se produzem hoje as transformações na paisagem. E se as paisagens que estamos construindo não nos satisfazem, então é porque nós estamos nos equivocando. O Agustin Berg fala de um pensamento paisagem, dessa necessidade de termos um pensamento paisagem, e afirma que, ao tomarmos um caminho errado, resulta na insustentabilidade de nossa maneira de ser, de pensar e de agir na Terra. Um assunto que transcende o paisagismo, mas que a paisagem revela fielmente. E frente às transformações provocadas e às inevitáveis, resta uma ferramenta: pensar. Pensar a paisagem enquanto atividade cultural em suas duas vertentes, histórica e científica. A paisagem, segundo a Convenção Europeia da Paisagem, é qualquer parte do território tal como percebe a população, cujo caráter seja resultado da ação e da interação de fatores naturais e ou humanos. Essa definição busca compreender a paisagem de maneira global, de modo a contribuir na qualidade do lugar no qual vive uma população, reconhecendo-a como condição essencial para o bem-estar individual e social, para o desenvolvimento sustentável e como recurso que favorece a atividade econômica. Então, surgiram muitas carreiras universitárias, novas escolas, um desenvolvimento bastante grande das publicações e formulações de novos dispositivos jurídicos e institucionais, né, legislações, e que levam a formular a hipótese de uma nova cultura da paisagem que corresponde a novas formas de experiência do espaço e a novas aspirações coletivas relativas ao meio ambiente. E hoje pensamos a paisagem também nesses locais industriais e sua ocupação territorial, indústrias abandonadas, né? Sobre o impacto das instalações técnicas dedicadas ao transporte do homem e das mercadorias, à produção e à circulação da energia e à drenagem urbana. Como vemos agora os entornos que habitamos? Qual é o nosso grau de satisfação? Como gostaríamos que fossem? Essas transformações conscientes da paisagem apresentam essas conotações econômicas, sociais, políticas e ideológicas. E conhecer como é um lugar, o que o caracteriza, quais as possibilidades e potencialidades que apresenta e até onde deveria ou poderia transformar-se, devem ser as prioridades dos profissionais que trabalham com a paisagem. E por isso, para conhecer essa paisagem, devemos ver a história também que aconteceu ali. O Jean-Marc Besse, que é um filósofo francês que nós estudamos bastante no nosso grupo de estudos, ele diz que a paisagem é uma maneira
de os homens se inscreverem em seu meio terrestre dentro de uma duração ou de uma durabilidade, que não se confundem com os ritmos naturais, transformando assim esse meio em mundo histórico. E tem um outro filósofo, que é o Rosário Assunto, que diz que a paisagem é a unidade da história e da natureza. A natureza que vai tomando forma, assimilando a história pela qual se deixa modelar. E a história que, unindo-se à natureza, contém as formas que ela mesma vem dando à natureza. A cidade está incluída na natureza, da forma natureza que a circunda. E a paisagem, o BC completa, faz entrar a natureza na história. A Anne Spin, no seu livro Jardim de Granito, ela diz que a natureza permeia a cidade, forjando relações entre ela, o ar, o solo, a água, os organismos vivos em seu interior e à sua volta. Em si mesma, as forças da natureza não são benignas nem hostis à humanidade. Reconhecidas e aproveitadas, representam um poderoso recurso para a conformação de um habitat urbano benéfico. Ignoradas e subvertidas, ampliam os problemas que há séculos castigam as cidades, como enchentes, deslizamentos, poluição do ar, da água. Infelizmente, as cidades têm geralmente negligenciado e raramente explorado as forças naturais que existem dentro delas. A crença de que a cidade é uma entidade separada da natureza e até contrária a ela dominou a maneira como a cidade é percebida e continua a afetar o modo como é construída. Os problemas urbanos atuais não são diferentes em essência daqueles que afetavam as cidades antigas, a não ser quanto ao grau, a toxicidade, a persistência de novos contaminantes e a extensão da terra urbanizada. Isso nós vimos nessa desastre terrível, né, desastre ambiental, vamos dizer assim, né, e essa é uma imagem do Parque Urbano da Orla do Guaíba, de 2018, essa já em 2023, quando ele havia subido de nível, nessa ocasião de 3 metros, e essa é uma imagem do dia 13 de maio, quando ele chegou à cota de 5 metros. As realidades naturais conformam um sistema, interagem uma com as outras e nos inserem em meios complexos, irredutíveis e irreversíveis, ordenados em escalas de leis e ritmos que fogem ao nosso controle. A natureza na paisagem às vezes tem essa aparência cruel de fatalidade, de uma catástrofe natural, mas é também nascimento, crescimento, renascimento, entusiasmo com o novo. Então, devemos estar atentos a tudo que acontece com a base geológica, que vai intervir no solo, assim como na topografia, a vegetação também vai depender desses fatores, e isso tudo influencia no microclima, pode provocar ou não erosão, sofre com as mudanças climáticas, e tudo isso vai acontecendo naturalmente. E nesse sentido de conhecer a paisagem para analisá-la, o Jean-Marc Bess ele apresenta 5 portas, 5 maneiras de pensar a paisagem. A paisagem como representação social cultural, a paisagem como um território fabricado e habitado, como um meio ambiente material vivo das sociedades humanas, como uma experiência fenomenológica, e a paisagem como projeto. E se nós formos estudar a paisagem como uma representação cultural e social, iremos atrás de pinturas, fotografias, interpretando, fazendo uma leitura, como o Bess fala, um texto humano a ser decifrado, e que compõe, né, com as suas camadas, um palimpsesto, mostrando, né, nessas somatórias todas as nossas experiências passadas. Também estudando historicamente a paisagem como um território fabricado e habitado, produzido pelas sociedades, então podemos levantar como que era, por exemplo, aqui o Oeste Paulista como um terreno desconhecido, povoado por indígenas, isso em mapas de 1910, 1912. Podemos observar como foram formadas cidades como Andradina, que era uma companhia colonizadora, Moura Andrade, que
foi dividindo essa terra, partilhando essa terra em chácaras, fazendas, e criou esse espaço, parece uma toalha jogada ali no meio, xadrez, né, para o núcleo urbano, onde seria o centro comercial, etc. E podemos notar aqui só um trecho aqui da cidade de Bauru, que é no Vale do Água do Sobrado, que os parcelamentos de solo foram subdividindo uma área maior que pertencia a uma fazenda, e aos poucos foram surgindo loteamentos, etc. Ler a paisagem é perceber os modos de organização do espaço, relativo a um projeto social. É uma sucessão de rastros, de pegadas que se superpõem no solo. E se abrirmos a terceira porta para conhecer e analisar a paisagem como um ambiente natural e vivo das sociedades humanas em constante mudança e que compõem um complexo sistêmico, articulando os elementos naturais e culturais. Essa paisagem deve ser entendida como um ponto de encontro entre as decisões humanas e o conjunto de condições materiais, nas quais surge e tenta formular-se. A Jéssica Zanatelli, minha orientanda de mestrado, já mestre, né, me defendeu em 2023, ela estudou a paisagem às margens do córrego Biriguizinho, em Birigui, verificando, né, através de mapas e documentos, etc., a sua nascente que está tamponada, ali onde tem aquela estrela amarela, e depois em azul as margens que encontram-se impermeabilizadas, em verde ainda a margem permeável, e em vermelho os dois espaços públicos que ali estão. Um deles era o antigo Lago da Raquete, de 1962, que dá para ser observado nesse mapa aqui, que é um mapa de 1967, em que o córrego Biriguizinho ainda encontrava-se no seu percurso natural, né? E aqui o lago. Depois ele passou a ser uma praça, e também observa-se aqui o Parque Ecológico Valdemar Salmeirão, e aqui já chegando no córrego, no Ribeirão Baixotes. E esse mapa aqui, mostrando o mapa da Companhia Colonizadora São Paulo Land Lumber, em que a cidade já aparece aqui traçada. Esse é um outro trabalho de uma orientanda, a dissertação de mestrado da Ariadne Fernandes Cope Bruno, sobre a paisagem da cidade de Pereira Barreto, vista a partir das transformações ocorridas no Rio Tietê, em que ela vai levantando toda essa história da cidade e a sua relação com o Rio. Já em 1929, com a Brataque, que é uma companhia colonizadora, inicia-se a derrubada da mata, implantação do núcleo urbano, onde vieram os imigrantes japoneses. O povoado era chamado originalmente de Vila Novo Oriente, imagens de 1931. Em 1932, para eles alcançarem a estação de Luçanvira, que era na outra margem do rio Tietê, essa travessia tinha que ser feita através de uma balsa, e daí deu-se início à Ponte Novo Oriente, que era um marco, né, de identidade dos moradores ali, feito com a ajuda do governo japonês, e é inaugurado em 1935. No entanto, em 1970, a CESP iniciou o projeto de construção de uma nova hidrelétrica, a usina hidrelétrica Três Irmãos, e também do canal Pereira Barreto, e daí, em 1990, ao início da inundação de áreas urbanas e rurais de Pereira Barreto. E o rio que corria com essa largura, ele virou um grande rio. E alguns elementos, marcos históricos, como a ponte Novo Oriente, que foi submersa, né? O Porto Fluvial, o bairro Cooperativa, parte do cemitério, do matadouro público, casas, né, típicas de construção japonesa, tudo submerso, inclusive a estação Luçanvira do outro lado do rio.
A quarta porta que o Bessa nos fala, a paisagem é vivenciada, uma experiência fenomenológica, podendo ser compreendida e definida como um acontecimento do encontro concreto entre o homem e o mundo que o cerca, uma experiência em todos os sentidos. A Maria Fernanda Sartori, também minha orientanda de mestrado, em 2021, ela fez um trabalho por um resgate do espaço público, um olhar para a paisagem central da região de Bauru. E ela faz também uma caminhada, uma deriva, né? Pois o Besser mesmo fala que a caminhada pode se constituir um exemplo dessa experiência na paisagem. O objetivo do trabalho dela era discutir o significado do centro da cidade para os moradores de Bauru, assim como a forma como que as transformações da região impactam a paisagem urbana e a percepção dos habitantes sobre a área. Isso ela vai fazendo, né, um trabalho de embasamento histórico e conceitual, uma coleta e sistematização de dados, uma análise crítica das informações obtidas, e essa coleta de dados constou dessa percepção urbana e a opinião da população bauruense através do discurso do sujeito coletivo, com base na resposta de grupos diferentes, 3 grupos diferentes relativos ao centro, pessoas que nunca residiram na região, que já residiram no local e não mais residem, e atuais moradores da área. E, no final, ela ressalta a importância de preservar a memória dos lugares, para que, mesmo que adaptado ou substituído por outro elemento, a importância que aquele espaço teve para outras gerações seja mantida viva, dando lugar para novas memórias. Então, as paisagens não são apenas vistas, mas sim encontros pessoais, não são apenas enxergadas, mas sim experimentadas com todos os sentidos e vivenciadas. A Gabriela Rosa, no seu trabalho de mestrado, minha orientanda, que defendeu em 2020, por uma ressignificação do Rio Tietê no Oeste Paulista, Barra Bonita e Pederneiras, ela vai fazer também entrevistas e questionários com os moradores aqui, por exemplo, na orla de Barra Bonita, e eles vão marcar quais são os lugares, né, que eles consideram mais positivos ou os negativos, aonde eles mais se encontram, né, esses acontecimentos do encontro concreto entre o homem e o mundo que o rodeia. E aí ela vai construindo, né, uma nuvem de palavras, os moradores de Pederneira, por exemplo, onde a hidrovia aparece como o principal elemento citado, né, relacionado também a empresas, à economia, mas também ao lazer. Com os moradores de Barra Bonita, né, eles também falam muito do turismo, da natureza, da economia, e dos questionários que ela aplicou, né, com a população, eles relatam, né, dos usos que gostariam de usufruir, do uso do rio para nadar, para esporte aquáticos, fontes de água pela cidade, uso de água para o consumo. E as melhorias a serem feitas, tratamento das suas águas, educação ambiental, vegetação nativa na orla do rio, melhoramento da qualidade paisagística. A Patrícia Azevedo, estudando o Ribeirão Tatu, né, as paisagens do Ribeirão Tatu em Limeira, ela busca compreender a construção da paisagem de Limeira a partir desse fundo de vale, analisando sua relação com o tecido urbano. E assim ela vai, através da pesquisa bibliográfica e documental, pesquisa de campo, levantamento fotográfico, questionários e entrevistas com técnicos da administração municipal, ela vai criando mapas, layers, demarcando os potenciais e as problemáticas das diferentes áreas que ela identifica, então, que ela chama de trecho 1, 2, 3 e 4. E daí constrói mapas com as problemáticas de cada trecho e com as potencialidades de cada trecho. Entre as potencialidades, apontaram, né, a utilização dos vazios urbanos para a criação de um sistema de áreas verdes, com soluções baseadas na natureza dentro da cidade,
locais de memória afetiva, principalmente nas áreas centrais, e também a implantação de projetos de um parque linear, projeto já existente. E ela conclui que é importante esse cuidado na observação, registro e análise dessas paisagens, pois é a melhor forma de conhecê-las, para que, de forma concomitante, também se possa melhor agir com a paisagem, a fim de torná-la parte integrante do tecido urbano e da vida dos cidadãos. E daí, nessa sequência, né, a paisagem como um local, como um contexto de projeto, e o Bess diz que a problemática paisagística consiste na pensar a cidade a partir das suas relações, possibilitando recosturar ligações entre a cidade e sua localização, entre a cidade e seu território, a cidade e seu meio natural, pois projetar a paisagem seria ao mesmo tempo colocar em imagens representando o que poderia ser ou chegar a ser o projeto. E ainda diz que o projeto da paisagem seria criar algo que já estava ali. E nesse agir com a paisagem, deve-se aprender e entender o que a paisagem oferece, o que a paisagem recusa, o que a paisagem impede, o que a paisagem autoriza. Sempre sabendo que o caráter essencial da paisagem é essa dinâmica relacional. A paisagem é constituída de relações e também é um espaço de metamorfoses, de mudanças. É um meio vivo de composições instáveis no qual os homens estão inseridos e do qual são participantes. A Ana Maria Lira, que defendeu o seu mestrado agora em 2024, ela estudou o Rio Jaú, Paisagem, Cidade e Natureza. E ela buscava, né, a partir desse estudo, compreender tanto o processo histórico, o contexto sociocultural na configuração da paisagem urbana e sua relação com o Rio Jaú, como identificar aspectos e os impactos ambientais ao longo do Rio Jaú, analisando os planos e projetos que já foram feitos ou propostos para o Rio Jaú. Aí, ó, ela levantou como que era em vermelho o curso natural do Rio, como que ela está atualmente, né? E algumas fotos antigas em arquivos, né, mostrando diferentes pontos da cidade relacionados com o Rio. E entre os projetos que ela vai estudar, em 74, houve um concurso, sendo vencedores os arquitetos Vila Nova Artigas, que era jauense, e Paulo Mendes da Rocha, que eles fazem uma proposta de renovação do Vale do Rio Jaú, que era um projeto de um grande parque linear, que pode ser observado aqui na imagem superior, que é um modelo tridimensional desse plano, e as suas margens eram preservadas. E aqui a Ana Maria, ela coloca a imagem do Google Earth da área atualmente e ela sobrepõe todo esse limite aqui da proposta do Paulo Mendes e do Artigas. Mas não foi implantado. Nos anos seguintes foram abertas vias junto ao rio na área proposta do projeto. Em 88 também houve o projeto urbanístico para o Vale do Rio Jaú, com o engenheiro agrônomo Felisberto Cavalheiro, professor muito interessante, né? E o arquiteto Paulo Dornelles Del Picchia, mas não foi implantado. E aqui em vermelhinho, o atual Parque do Rio Jaú, com 3,64 hectares. No total, isso aqui era 149 hectares. A Fernanda Foloni, ela estudou no seu mestrado Rio sobre o Asfalto, justamente na Avenida Nações Unidas, aqui em Bauru, que foi construída sobre o leito do Córrego das Flores. Aqui uma imagem antiga, né, do córrego ainda a céu aberto, né? E a palco, essas são as enchentes de fevereiro desse ano, todos os anos o rio corre sobre o asfalto. Então, portanto,
As formas espaciais são resultado desses processos passados, mas condicionam os processos futuros. Por isso é necessário investigar a tendência histórica e ecológica do meio, os sentimentos experimentados nesse meio pela sociedade que o habita, os significados atribuídos a esse meio pela sociedade, para então compreender as formas que as diferentes sociedades construíram em sua própria paisagem e para que as intervenções que são feitas na paisagem respondam às necessidades de seus habitantes. Aqui são duas frases que eu acho interessantes da Pensamento e da Jodelet, que elas falam que as cidades vivem mudanças frequentes, as quais possuem ligação com o passado do lugar, podendo ser consideradas como camadas de um espaço urbano entendido como palimpsesto. Faz-se necessário, então, que a cidade seja vivenciada através de experiência direta da população nos espaços urbanos, a fim de se criar identidade, a qual produz formas de sociabilidade e apropriação. No entanto, as previsões relativas às mudanças climáticas apresentadas pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas indicam como as suas consequências a falência das infraestruturas tradicionais, se avaliarmos os eventos climáticos da última década, 2010-2020, e os que estão acontecendo atualmente. Oberst fala que na relação com a natureza, três diferentes sistemas ou formas de atividades humanas: a produção, a manutenção e a criatividade. Se nós trouxermos essas três questões para a problemática dos rios urbanos, nós vamos ver que a produção, num primeiro momento, o rio era útil, proporcionando água, alimentos e estabelecimento de núcleos urbanos em suas margens. A manutenção, no segundo momento, muitos rios foram ocupados, encobertos. O desenvolvimento acelerado e sem planejamento fez com que os rios se tornassem esgotos a céu aberto, ou ainda, segundo o discurso higienista que buscava melhorar a salubridade das cidades, os rios foram canalizados, suas várzeas alagáveis foram aterradas. E daí vem esse terceiro momento, a iniciativa ou criatividade, onde se encontram essas iniciativas contemporâneas de planejamento da paisagem envolvendo as dimensões ambiental, social e o uso de infraestruturas verdes ou soluções baseadas na natureza, possibilitando o desenvolvimento sustentável. Aí podemos falar da infraestrutura verde enquanto um sistema composto tanto por uma rede verde quanto azul, permitindo a estruturação da paisagem e a harmonia entre o homem e o meio construído e os seus processos naturais, de modo a possibilitar diversas funções e benefícios. Isso começou a ser estudado em 1994, muito recente, vamos dizer assim, né? E esses autores, Benedict e McMahon, eles falam que são os mais conhecidos nesse tema, né? Que a infraestrutura verde é uma rede interconectada de áreas naturais e outros espaços abertos que conservam valores e funções do ecossistema natural, sustentam o ar e a água limpos e proporcionam ampla gama de benefícios para as pessoas e para a vida selvagem. Mas também tem as soluções baseadas na natureza, que surgiram também, é um conceito no início do século XXI, que vem ganhando destaque nas discussões recentes, por serem soluções apoiadas na natureza, como diz o próprio nome, e que podem oferecer simultaneamente diversos benefícios ambientais, sociais e econômicos, de modo a promover a resiliência. E esses nomes, essas terminologias, todas são relacionadas às soluções baseadas na natureza, abordando a água urbana, como a infraestrutura verde, como o manejo integrado de águas urbanas, como as cidades esponjas, como os projetos urbanos sensíveis à água, como os sistemas de drenagens urbanas sustentáveis, como as melhores práticas de manejo, ou Low Impact Development. Todos vamos dizer assim, essas terminologias vão ajudar, né? São mecanismos que irão ajudar a reconhecer e integrar o ciclo d'água com o desenvolvimento urbano,
contribuindo para ajudar no enfrentamento dos desafios contínuos das mudanças climáticas e do rápido crescimento urbano. Algumas terminologias são usadas mais por exemplo, na Inglaterra, ou então na Europa em geral, infraestrutura verde-azul, o projeto urbano sensível à água na Austrália, ou ainda soluções baseadas na natureza, como tem esse artigo da Marta Fajardo, no livro da editora ANAP, que ela vai falando que também esse novo conceito abarca todas as ações que apoiam-se nos ecossistemas e nos serviços que esses possibilitam, como as mudanças climáticas, urbanização, segurança alimentar, consolidando uma mudança de perspectiva. As cidades sensíveis à água também tem vários estudos internacionais, ou o estudo da professora Lisa Andrade, da UNB, que tem um capítulo num dos livros também da editora ANAP. Ainda o conceito de cidade esponja, tão falado ultimamente, né? O arquiteto paisagista de Pequim, Kong Jianyu, ele ganhou reconhecimento internacional por esse conceito, como uma medida de lidar e prevenir inundações urbanas no contexto das mudanças climáticas aceleradas, né? Foi adotado como política nacional na China em 2013, priorizando essas infraestruturas em grande escala. Ah, Até foi feito um trabalho de levantamento da bibliografia, né? A grande maioria dos trabalhos são na Ásia mesmo, e ele também fundou aquele escritório Turenscape, que tem projetos bastante fascinantes, né? E que ali ele diz também no seu site, ele diz que o conceito apareceu em 2000 e primeira vez foi aplicado num parque em Beijing, onde a água da chuva era coletada e filtrada através de um sistema de espaços verdes. Aqui um esqueminha, né, mostrando esse conceito da cidade esponja, durante a estação de chuvas, infiltração e rápida absorção, durante a estação seca, liberação da água para redução da seca, e no tempo normal, coleta de água, armazenamento e purificação. Aqui mais algumas imagens do site do Turnscape. Enfim, planejar e projetar contemporaneamente as cidades passa por essa renaturalização como um meio para se construir outras paisagens mais humanas e ecológicas, tendo a infraestrutura verde, ou as soluções baseadas na natureza, ou o conceito de cidade esponja como ferramenta. No entanto, a falta de políticas públicas de incentivo à prática desses conceitos, as restrições orçamentárias e a adaptação dos projetos à realidade local representam obstáculos ainda maiores do que aqueles trazidos pelo ambiente natural. Vamos deixar que os nossos paisagistas resolvam essas questões. Obrigada.